O técnico do Retrô, na coletiva dele pós derrota para o Sport por 2-1, na minha visão, falou algumas verdades, falou algumas inverdades e teve razão em alguns pontos nessa derrota para o Sport por 2-1. O tema do vídeo de hoje é a declaração do técnico Dico Olley. Ele afirmou coisas que, na minha opinião, são inverídicas, afirmou coisas que, na minha opinião, procedem, mas aí fica para o torcedor escolher. Foi mimimi ou foi verdade? Será que ele foi coerente na coletiva de imprensa pós-derrota para o Sport por 2-1? Olha, hoje o cenário é diferente, um pouquinho diferente, não totalmente diferente, né? Hoje estamos fazendo aqui da Toca do Passarinho, neste domingão, até para descontrair um pouco mais. Vamos analisar a coletiva do técnico do Retrô, Dico Olley, nesse domingão aqui no canal WA Repórter 100. Você senta, se delicia aí com a Frutíssimo Recife. Picolés, paletas, salgados, um enorme número de sabores de picolés. Eu tô doido para provar o de melancia. Olha, tem açaí, tem milkshake, tudo de bom e do melhor num ambiente sensacional. E o mais importante, né, gente? É aberto de domingo a domingo, à disposição da sua família. Chegou no Recife, diretamente de Santa Catarina, a Frutíssimo Recife. Vai lá e confere. Eu volto já. Olá, meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Chegamos para falar do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes até do futebol internacional. Eu sou Wellington Araújo, o cenário hoje está diferente, estamos diretamente aqui da Toca do Passarinho, na terra da Pitu, Vitória de Santo Antão, para falar nesse domingão sobre especificamente o tema da coletiva do técnico do Retrô, Dico Olley. Na minha visão, falou algumas verdades, falou inverdades, puxou muito a sardinha para o lado dele e esqueceu de falar a verdade em outros assuntos. Mas vamos analisar sim toda essa situação dessa entrevista do técnico do Retrô. Antes, porém, a gente pede para você fazer isso aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal para você que não é inscrito e aperta o sininho para receber as notificações. Tá combinado? Muito obrigado. Passamos aí da casa dos 6.000 inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência, sempre, todos os dias, vocês sabem que tem vídeo aqui no nosso canal. Bom, gente, a coletiva, eu estava analisando friamente a coletiva do Dico Olley, técnico do Retrô, e você friamente, no dia seguinte, você vê alguns absurdos que ele falou, vê algumas coerências que ele falou, e ali também tem um calor dele, a gente tem que respeitar também, o cara tá nervoso ali, perdeu um jogo, tal. E esses aspectos pesam até na coletiva. Por isso, tem muito técnico até que demora nas coletivas, perdão, para esfriar a cabeça, olhar alguns lances para ter a coerência de falar na coletiva, até porque uma coletiva todo mundo vai ouvir e todo mundo vai pesar. Bom, eu vou soltar a coletiva dele. No meio da coletiva eu vou entrar explicando uma incoerência que ele fala, mas depois eu volto com certeza para analisar o restante dessa entrevista coletiva do técnico da equipe do Retrô, que perde o primeiro jogo da final e agora vai ter que ganhar do Sport no próximo sábado dentro da Ilha do Retiro, com um gol de diferença para ir para pênalti ou com 2 gols de diferença para se sagrar campeão pernambucano. Rapadura é doce, mas não é mole, né? Vamos ouvir aí a coletiva e observem na minha entrada durante esse vídeo porque ele fala uma coisa que não foi verdade. Assiste aí. A confusão ela se justifica, né? Mais uma vez o Retrô é muito prejudicado pela arbitragem, né? Eu gostaria muito que a arbitragem nesse jogo, se o Retrô pudesse ter escolhido ter sido a arbitragem de fora, porque eu sei que a federação não tem culpa nenhuma, mas o que a gente vê nos jogos contra Náutico, Sport e Santa Cruz são árbitros que sentem o jogo. Muitas pessoas falam que o Retrô sente o jogo. O Retrô não sente o jogo. Quem sente o jogo são os árbitros. Sentiu ano passado Débora, né? E agora sentiu novamente Diego. Porque é um absurdo o pênalti que ele não deu em Fernandinho. Claro o pênalti que ele não deu em Fernandinho.
né? Não tem ninguém que não diga que aquela bola não foi pênalti. E aí, como ele não deu o primeiro pênalti que foi chamado no VAR, é o primeiro lance que foi chamado para pênalti, porque Jonas foi puxado, a gente tem todas essas imagens aqui, aí ele não deu o pênalti pra gente. Aí vem o segundo lance que compromete a partida, que é o lance da falta, que ele não marca uma falta clara e no mesmo minuto depois do gol, Alencar, Ratinho sai com a bola, o Sport toma a bola e ele dá a falta, que ele não deu no primeiro lance, que acarreta o segundo gol do Sport. Então, assim, mais uma vez a gente é prejudicado, é como eu digo, não acho que não tem nada a ver com a federação, são simplesmente os árbitros que sentem esse jogo, né? Lá na Ilha do Retiro, no primeiro jogo, o Alencar foi expulso de maneira absurda. Aí, gente, eu vou entrar para explicar essa maneira absurda que o Dico Olley erradamente está falando. Olha só, o Alencar já tinha amarelo e deu esse carrinho na perna do jogador Jorginho, então discordo do técnico do Retrô, que puxou aí a sardinha para o lado dele. O jogador já tinha amarelo e entrou na perna do jogador Jorginho no primeiro tempo na Ilha do Retiro, na vitória do Sport de 1-0 contra a equipe do Retrô. Então tem que ter coerência, Dico. O lance foi para cartão amarelo. Esse lance, o jogador já tinha cartão amarelo e você disse que foi maneira absurda. O árbitro, na minha visão, neste jogo, comentei no vídeo, deu acertadamente o segundo cartão amarelo para Alencar. Aliás, canela não é bola, é bom lembrar isso ao técnico do Retrô. Então essas incoerências acontecem quando o cara só puxa a sardinha para o lado dele. Foi no caso, nesse trecho especificamente, na coletiva do técnico Dico Olley, da equipe do Retrô. Na minha visão, foi uma expulsão acertada, viu, Dico? Não tem essa de absurdo. Absurdo foi o hematoma que ficou na canela do jogador Jorginho. E cartão tem que ser dado mesmo, para Sport, para Retrô, para qualquer time. Então, você foi incoerente, puxou a sardinha para o seu lado nessa expulsão na Ilha do Retiro, onde o Sport venceu a equipe do Retrô por 1-0. Então, menos. Puxa a sardinha para o seu lado, agora também não brigue com a imagem, nesse lance o árbitro acertou. Né? Na final do jogo contra o Náutico aqui, um pênalti inexistente e agora, novamente, a gente sai prejudicado por um pênalti que o árbitro não deu e uma falta clara que ele não vê nem, o árbitro nem chama, né? O VAR, que é o Thiago, que é justamente o mesmo que apitou o jogo na Ilha do Retiro e expulsou o Alencar. Então, assim, fica difícil fazer futebol dessa maneira, fica complicado porque o Retrô, ele faz tudo certo, ele se planeja, ele paga em dia, ele dá estrutura, ele faz tudo, mas quando chega na hora de chegar na final, de ser campeão, a arbitragem não deixa. Então, assim, a gente sai muito chateado daqui, né? A chateação dos nossos jogadores, ela se justifica demais, assim como a minha também, porque a gente, mais uma vez, se sente prejudicado pela arbitragem do futebol pernambucano. Ô Dico, então podemos falar que a ideia de ter o VAR é para auxiliar e tentar minimizar ao máximo referente a essas dúvidas que surgem durante o jogo. Então quer dizer que não está funcionando. Todo lance, o auxiliar ficava do meu lado, ele falava, vai ser analisado. Por que a falta não foi? Eu quero que alguém consiga me explicar porque ele pelo menos não foi ver se foi falta de Fernandinho. O VAR só serve para pênalti? Não. Esse foi um lance que gerou um gol. Então, por que o árbitro não foi lá ver o lance? Ele não vai. Por quê? Porque é contra o Sport. E aí ele não pode anular um jogo, ele não pode anular um gol desse contra o Sport, amigo. Ele não pode. Por quê? Porque talvez aqui depois ele tenha outro emprego, ele vai andar de Uber, ele é professor de educação física, ele é professor na escola, e ele vai ser pressionado pela torcida, e eles têm medo disso. Eu acho que eles têm medo disso, só pode. De ser pressionado pela torcida do Sport, de pegar a geladeira, feito ele errou no jogo o Retrô e Náutico, e ele pegou 3 ou foi 4, 5 jogos, sei lá, mas contra o Retrô parece que não tem medo. Por quê? Porque a gente não tem torcida, não tem nada a ver isso. Os árbitros têm que melhorar. O quadro de Pernambuco, ele tem que chegar na final e ele tem que entender que o independente, se é Sport ou Náutico ou Santa Cruz, se tem 100 títulos, se tem milhões de torcedores, eles têm que marcar o que acontece. Porque senão prejudica uma equipe que faz um trabalho sério e aí fica complicado. Pronto, aí a coletiva do técnico do Retrô, Dico Olley. Olha só, vocês viram, né, que o Alencar foi expulso justamente na Ilha do Retiro. E ele pisou na bola ao falar que foi um absurdo. Absurdo é ter a canela ali na frente, Dico. Absurdo é ter a canela ali na frente daquele carrinho. Bom, um aspecto que ele está certo. Mas antes, porém, faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Não estranhe não, gente. Eu estou aqui na Toca do Passarinho, nessa minha área de lazer aqui, nesse domingão especial para falar um pouquinho do futebol
de Pernambuco. Hoje o tema do vídeo é a entrevista do técnico Dico Oller, o técnico perdedor do primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Quando o Dico fala na coletiva que os árbitros de Pernambuco, eles sentem a final do Campeonato Pernambucano ou as finais, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Ah, Wellington, mas o Adem é gaúcho, apita no Rio Grande do Sul. Mas olha a bagagem de erros e acertos em finais de Copa do Brasil, jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, etc, etc. E os daqui apitam o quê? A não ser o Campeonato Pernambucano. Me expliquem. Me expliquem. Então, eu sou a favor de arbitragem de fora nas finais. Imagine vocês se esses lances que aconteceram agora, que o Dico Oller está dizendo, não, mas o Sabino puxou. Aí o Dico esquece que o puxão que aparece é na camisa do Sabino. Futebol é contato, minha gente. É contato, só não vale puxar a camisa. Se puxar a camisa é falta. Então as incoerências do Dico. A arbitragem de Pernambuco tem que apitar, Wellington, a final do Campeonato de Pernambuco? Tem. Mas tem que vir de lá para cá. Como? Alguém tem que se destacar nacionalmente para ter moral de apitar uma final de Campeonato Pernambucano. Eu estava olhando novamente o lance do Sabino, olhei umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Por que o árbitro de vídeo chamou? Ele só chama quando é passível de pênalti, penalidade. Porque o Sabino foi puxado pela camisa. Ah, mas não deu para derrubar o segurão na camisa do Sabino. Beleza, concordo. Eu estava analisando isso direitinho e acontece mesmo. Consultei 2 zagueiros amigos meus. E eles me falaram, Wellington, não é pênalti não, porque o cara se apoia, segura a camisa só para sentir onde é que o cara tá. Concordo. Mas o VAR acertou em chamar. Acertou em chamar. O que o árbitro errou foi da falta do Sabino. Aí foi o fim da pindaíba, gente. Foi o fim da pindaíba. Ah, o Dico fala, mas eu tenho imagens que ele foi puxado. Ô Dico, tu vai ter um dia de imagem de puxão em jogo de futebol. Outra coisa, Dico Oller, não foi pênalti no Fernandinho. E aí ele repete o discurso do presidente do Retrô, Laércio Guerra, quando diz, todo mundo marcaria. Eu concordo, todo mundo marcaria, mas todo mundo, quando fosse pro VAR, desmarcaria. Não foi pênalti. Não foi pênalti, gente. A bola foi dividida pé com pé entre o Fabinho e o jogador Fernandinho do Retrô. Fernandinho do Retrô. Então, ficou com cara, viu, Dico? Você tem razão quando a arbitragem de Pernambuco sente, você tem razão, porque é a mesma opinião minha que tem que ter arbitragem de fora. Agora, meu amigo, você falar que foi pênalti em Fernandinho, claro na hora, no jogo. O árbitro poderia ter marcado, eu marcaria. Agora eu voltaria atrás depois do VAR. É simples. Então fica um discurso como você tá brigando com a imagem. Eu acho que você deveria voltar a público para dizer, olha, errei, não foi pênalti em cima do Fernandinho. Acho que você deveria. Fez bonito o técnico do Sport, Anderson Moreira. Alguém vai dizer agora, tá puxando o saco do Sport. Não. Vocês ouviram o que o técnico do Sport falou do lance do Fernandinho? Que ele achou que foi pênalti. Mas eu acredito hoje, vendo o lance pela TV, que o Anderson vai mudar de opinião, porque não foi pênalti. Quando o Fernandinho dá a tapa que os 2 jogadores do Sport fecham ele, o pé do Fabinho vai na bola, igual ao do Fernandinho. Disputa de bola, não é pênalti. Não é pênalti. Então, Dico, você acerta quando você fala que precisa de arbitragem de fora nas finais. Concordo que o árbitro sente, a pressão é grande. E discordo de você dos lances capitais dessa partida. E aí, quando o cara tá gravando, alguém liga na hora, né? Vou desligar aqui só pra gente aqui concluir o raciocínio. Então, basicamente é isso. Você tem que voltar nessa opinião, porque parece que você tá vendo uma coisa e todo mundo tá vendo outra. É basicamente isso sobre a sua coletiva. No aspecto dos lances, você puxa no lance do Sabino a sardinha para o seu lado, dizendo que o Sabino puxou primeiro. E no lance do Fernandinho, você disse que foi pênalti, claro, cabeludo. Foi, mas no VAR não foi. No VAR, na imagem não é. Tem um lance do campo, eu digo sempre, tem um lance do campo, que é o lance do campo, é o ei, que a torcida faz, oh! E tem um lance quando você vai ver a imagem. Tanto é que na imagem o árbitro sentiu
que o puxão na camisa do Sabino não foi pênalti e inventou uma falta do Sabino, que na minha opinião foi uma decisão errada da arbitragem. Mas concordo, Dico, futebol de Pernambuco não tem árbitro ainda para apitar uma final não tem casca ainda, árbitro nenhum para apitar uma final do Campeonato Pernambucano. E acho eu, minha opinião já dei, muitos anos atrás, acho que toda final de campeonato de todos os estados tem que ser com árbitros de fora. O do Rio Grande do Sul vem apitar em Pernambuco, o de Pernambuco vai apitar no Rio Grande. Vai fazer raiva lá, mas vai apitar. E o de Natal no Rio, do Rio e Natal, e assim vai. E assim vai, tem que ser assim. Essa é a minha visão sobre arbitragem em finais do Campeonato Pernambucano. Lamento muito, viu, Dico, que você tenha dito que o lance da expulsão do Alencar na Ilha do Retiro foi um absurdo. Não foi. Não foi. Você aí fala uma inverdade e eu mostrei aí que foi um carrinho e o jogador já tinha cartão amarelo. Bom, vamos aguardar um molho para o jogo da volta. Repito, o Sport continua favorito para ganhar o jogo de novo e vamos aguardar aí uma grande final do Campeonato Pernambucano. O árbitro já está confirmado, né? A federação já adiantou dos 2 jogos. E que Sport e Retrô aprendam que final de campeonato tem que ser arbitragem de fora. Me perdoem os árbitros de Pernambuco, porque a gente vê aí árbitros sem a mínima condição apitando. Esse que apitou o jogo do Retrô 1 Sport 2 ainda é um dos bonzinhos, viu? Bonzinhos, porque imaginem se escalam de novo Gilberto Castro Júnior, que ninguém aguenta mais. Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, é o que a gente pede sempre. Desejando a todos vocês um bom domingo, eu quero ler o comentário de vocês aqui no canal. O técnico do Retrô tá chorando demais ou ele tem razão nessa reclamação? A opinião é sua. Um abraço, saúde acima de tudo.